Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um Conexões Ribeirão, desta terça-feira, aqui pela TV Tati, canais 22 e 522 da NET, né? Nosso encontro semanal aqui toda terça, 9h30 da noite. E desta vez estamos tendo aqui a satisfação e a honra de receber o vereador Luciano Mega, né? Interessante que é o retorno dele, né, ao programa. Esteve aqui o ano passado, né, e retorna agora para a gente continuar aquela conversa muito legal que tivemos sobre o trabalho na Câmara, sobre algumas perspectivas aí, né, da administração, da própria vereança, etc., né? Luciano, muito boa noite, meu querido. Lages, boa noite ao senhor, a você, né, Lages? A você, né, professor Lages, é amigo também. Boa noite aos que nos assistem. Mais uma vez eu agradeço a possibilidade de estar aqui, passando algumas mensagens, respondendo as perguntas que a população, na verdade, tem para a gente, viu, Lages? É muito importante nós termos esse espaço para falar do nosso trabalho na Câmara Municipal. Te agradeço. Muito bom, Luciano. Luciano, eu gostaria de, né, nesse encontro nosso aqui no Conexões, hoje, estar falando mais assim do trabalho interno da Câmara, né? Afinal, já é o segundo ano da legislatura, né, que você está participando e acredito que já pode nos trazer aqui hoje alguma retrospectiva interessante de algumas questões, de algumas iniciativas suas. E o que a gente vem acompanhando, né, e reconhecendo é que você tem um trabalho muito na área social, né? Mas numa área social que não é aquele social, né, que muita gente imagina que é dar o peixe, né? Na verdade, eu acho que a filosofia que deve presidir, né, todo o trabalho social, e a gente percebe isso no seu trabalho na Câmara, é ensinar a pescar, né? Pode ser até que seja necessário dar o peixe em algum momento, né? Porque às vezes a situação é tão precária da nossa população que muitas vezes precisa, né? Sem dúvida. Mas eu acho que é muito mais importante a pessoa aprender, né, a desenvolver recursos próprios, iniciativas próprias, enfim, né? Eu acho que por aí a coisa tem sustentabilidade, a coisa pode ir mais longe, pode alcançar horizontes, né, mais interessantes. E um seu projeto que eu gostaria muito de estar falando, né, dele hoje, até porque indiretamente, né, de maneira bem assim marginal, eu acabei até contribuindo também, né, é aquele projeto Leitura e Saúde, né, que foi apresentado por você. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a história desse projeto, como é que ele acabou realmente acontecendo e como é que está acontecendo hoje, né, nas unidades aí de saúde. Perfeito, Lages. Então, logo no início do mandato, uma colega que é assessora deu essa ideia, né? Por que não levar os livros até as unidades de saúde? Nós fizemos uma reuniãozinha, então era bem no início do mandato, na casa dela, e com outros assessores também, e decidimos que faríamos um projeto nesse sentido, de levar livros até as unidades de saúde. Na verdade, nós queríamos espalhar livros pela periferia. Pensamos em pontos de ônibus ou outros equipamentos, mas aí já tem uma ligação histórica com a saúde, com as unidades de saúde, né? Até fui médico da rede pública municipal, como eu te disse, pediatra. E nós decidimos, então, que nós tentaríamos fazer essas bibliotecas nas unidades de saúde. Conversamos com a Secretaria da Saúde, a priori que eles se mostraram interessados e fizemos o projeto. Esse projeto foi aprovado por unanimidade entre os vereadores, mas ele foi vetado pelo Executivo num segundo momento, dizendo que teria que ser uma iniciativa do próprio Executivo. Então nós apresentamos o mesmo projeto como uma indicação. Esse projeto, então, ele voltou como um projeto do Executivo e foi aprovado por unanimidade, Lages. Ele é o seguinte: nós levamos livros até as unidades de saúde, então nós temos que ter uma estante num espaço adequado na unidade e ele não traz ônus algum para o município. Então, esses livros são todos doados, então agradeço ao professor Lages novamente, doou aqui um exemplar do livro que eu já estou lendo. Na verdade, alguns exemplares, né, perdão, Lages, vários exemplares até.
do livro que eu já Mas estou lendo. Não foi suficiente para todas as unidades, né? Hoje você vai levar os que estão faltando, viu? Perfeito. Então, um dos objetivos de eu estar aqui hoje é te agradecer, viu, Lázaro, assim, que esse livro ele contribui para o conhecimento da história do município de Ribeirão Preto, importantíssimo. Acho que todos que querem conhecer a história de Ribeirão podem ler o livro do professor Lázaro, que ele mostra a história de Ribeirão de uma linguagem acessível para todas os níveis de cultura, vamos dizer assim. Para os historiadores, ele é um livro interessante, mas também para aquela população que é leiga, vamos dizer assim, né? Que não é historiador, mas que quer conhecer a história de Ribeirão. Então, uma abordagem muito interessante e uma linguagem muito fácil do professor. Mas esse e outros livros de literatura infantil, literatura de adultos, eles estão nas unidades. Enquanto a pessoa está esperando, eles foram doados, todos eles doados, né? Enquanto a pessoa espera uma consulta, um procedimento na unidade, ele pode pegar o livro e ler. A mãe pode ler para o seu filho, se for o caso de uma consulta de pediatria, ou um adulto, um idoso, pega o livro e começa a ler. Se ele se interessar, ele leva para sua casa, para o seu domicílio. E pode ou não devolver esse livro. Então, dessa maneira, aquelas pessoas que tinham livros parados nas suas residências, elas doam e esse livro se espalha pela cidade. E é bom que as unidades de saúde elas estão em todos os cantos da cidade, né? E então esses livros estão sendo espalhados pela nossa comunidade, levando cultura para a nossa população. Muito interessante, Luciano, que você tenha tomado essa iniciativa, né? E aí relacionado diretamente com as nossas unidades de saúde. Porque a gente já tem outras iniciativas semelhantes em outras cidades, como por exemplo em Brasília, nós temos lá o projeto do açougue cultural, né? Que na verdade é um barzinho famoso lá de Brasília, que o pessoal vai lá, compra carne para poder assar, lá mesmo. Então é um açougue, é uma churrascaria, enfim, né? E o cara é um cara cabeça aberta, muito ligado a essa questão cultural da cidade, né? Ele resolveu fazer um projeto bem semelhante a esse seu, só que ele colocou as estantes de livros nos diversos pontos de ônibus de Brasília. Perfeito. E é exatamente como você colocou aqui também. A pessoa pega o livro, se quiser ler alguma coisa durante o período que está esperando ali o ônibus, tudo bem. Se não quiser, leva para casa. Se quiser devolver, devolve. Se não quiser, passa para o pai, para a mãe, para o irmão, para o primo para ler. E aí a cultura, a literatura vai se disseminando, né? Muito interessante. É importante, né? A cultura faz parte do crescimento do cidadão, né, Lázaro? Então, o cidadão mais culto, ele vai exercer melhor a sua cidadania, vai ter uma vida melhor, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Luciano, outra coisa que eu queria estar conversando com você é um aspecto interessante aí da questão do acesso, da acessibilidade dos cidadãos em Ribeirão Preto em relação ao trabalho da Câmara, né? Enfim, eu acho que é uma questão de democracia fundamental, que as pessoas tenham todas as condições de encontrar as portas abertas, as janelas abertas, né? Para que todo mundo saiba o que está acontecendo ali dentro, acompanhe o trabalho de todos os vereadores, saiba dos projetos de lei que estão em discussão, que estão sendo votados, né? E eu sei que você está com uma preocupação específica nesse sentido em relação aos deficientes, né, que precisam da linguagem de Libras, não é isso? Para poder, ou na própria, presentes na própria sessão da Câmara, ou quem sabe pela TV, né, pela TV Câmara em casa, acompanhar as sessões, né? Gostaria que você falasse um pouco a respeito desse projeto, que me parece um projeto de resolução que já tinha sido aprovado antes, mas que você está tentando a implantação efetiva do que diz esse projeto, né? Lázaro, assim, lá na Câmara a gente tem vários tipos de trabalho, o pessoal conhece mais aquele trabalho de apresentar leis, aprovar leis, né, que vem do Executivo ou dos outros colegas do Legislativo, mas tem também os trabalhos das comissões, né? Então, eu participo de algumas comissões lá, uma delas a comissão de transparência, que é importante sobre isso. Eu até pensei que a pergunta iria no sentido da comissão de transparência, que ela abriu, né, as contas da Câmara, os dados da Câmara,
para que a população tenha mais acesso. Então, a Comissão de Transparência ela é muito importante, ela começou no ano passado. Você participa dessa comissão? Olha que interessante. Viu? Sou membro da Comissão de Transparência, pretendo continuar esse trabalho, que muda-se, né? Pode ser ou não mudar a cada ano, eu pretendo continuar. Mas esse outro trabalho que você está dizendo tem muita relação com a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual eu sou presidente. É uma outra comissão? É uma outra comissão, sou também da Comissão de Saúde. São comissões permanentes? São comissões permanentes, essa da... Como para o público que está nos escutando, e o Lázaro trabalha também lá no Distrito Federal, como as comissões da Câmara dos Deputados, né? Da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Deputados Federais. Então, nós temos aquelas comissões permanentes, como a de Constituição e Justiça. Então, no caso, eu sou da Saúde, Seguridade Social e Previdência, né? Na verdade, também da Comissão de Transparência, sou presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e nós teremos mais uma comissão agora, que é para o desenvolvimento de Ribeirão Preto, que ela houve uma cisão do meio ambiente, ficou uma comissão, e o desenvolvimento de Ribeirão Preto outra. Eu estou pleiteando junto aos meus colegas participar dessa também. Então, esse trabalho das comissões é um trabalho que ele ocupa grande parte do nosso tempo lá dentro, e não só elaborar leis, votar leis e fiscalizar o executivo, que é um trabalho bastante importante também. Mas dentro desse trabalho da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência surgiu, então, essa ideia de que, porque nós preconizamos uma coisa para a sociedade, a própria Câmara não oferece essa coisa para a sociedade, por exemplo, a tradução em Libras, né? Em língua brasileira de sinais, para todos aqueles que não escutam, para que eles possam acompanhar também as sessões, né? O entrave, então já existe um projeto de resolução antigo, mas muitas leis também que foram aprovadas ou projetos de resoluções que foram aprovados lá no passado não se concretizam. Ficaram esquecidos. E ficam esquecidos. Então a gente retomou assim, vamos correr atrás. E esse ano especificamente a gente vai trabalhar junto ao novo presidente da Câmara, que é o vereador Igor Oliveira, aos demais colegas da mesa diretora, e todos, eu acredito que apoiam essa ideia, os 27 vereadores, inclusive nós apoiamos essa ideia de ter o intérprete de Libras nas sessões da Câmara. O ideal é que nós tivemos para todas as atividades do Legislativo, mas pelo menos para as sessões da Câmara nós conseguiremos. É um trabalho que a gente tem que fazer e talvez através de um convênio com a Secretaria de Educação, tem um encontro com a Secretaria de Educação, provavelmente na semana que vem, para tratar desse assunto. Olha, muito bom, né? Vamos dar um intervalinho, é rápido, daqui a pouco a gente está de volta aqui com o vereador Luciano Mega. O que faz parte do cotidiano dos adolescentes e conecta este mundo cheio de energia e alegria está no programa Ponto Tim. É divertido. É informativo. É a nossa cara. Ponto Tim, com Bia Console, Manu Borges e Matheus Ramiro. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. As boas histórias merecem ser compartilhadas. E o programa Identidade valoriza aquelas pessoas que possuem uma trajetória de sucesso e de inspiração. Vai ser emocionante conhecer a biografia de quem faz a diferença. Identidade, com Márcia Soares. Aqui na TV Tati, muito mais Ribeirão. Voltando aqui ao Conexões Ribeirão dessa terça-feira, com a nossa entrevista com o vereador Luciano Mega. Luciano, sobre as comissões da Câmara, né? Você falou aí no primeiro bloco das comissões permanentes, que tem uma responsabilidade, um trabalho muito importante, muito necessário para o andamento de todo o processo legislativo, né? Mas nós sabemos também de outras comissões igualmente importantes, né? Que são as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, e as comissões de estudo, né? Eu me lembro que na legislatura passada tinha uma questão lá de comissões parlamentares de inquérito que eram abertas, funcionavam, não terminavam, não se concluíam e propositadamente não se concluíam para que outras não pudessem ser aprovadas, né?
porque só podia em número de 5, me parece. Então, Exatamente. era uma forma de você evitar, inclusive, a atribuição, impedir a atribuição precípua do vereador, que é justamente de fiscalizar a administração pública, né? Então, a CPI é um instrumento de fiscalização, né? Mas não é bem sobre a CPI que a gente vai falar aqui hoje, né? Outras comissões muito importantes, porque dão visibilidade a alguns temas aí que precisam realmente ser debatidos, chama a população para discussão, os especialistas, são as comissões de estudo, né? E eu sei que você participa de algumas comissões de estudo, inclusive até presidindo, né, algumas dessas comissões. Quais são essas comissões e o que elas pretendem, enfim, a perspectiva imediata aí, como é que está? Perfeito, Lázaro. O Lázaro já foi vereador, aliás, me inspiro no seu mandato também, viu, Lázaro, como vereador. Fico agradecido, mas eu Mandato sei que muito você tem produtivo, muito cabedal próprio, né, Não, como mas médico, alguém da realmente, saúde aí, para poder Bom, fazer um trabalho nós temos as comissões transitórias, nós chamamos as CPIs, e as comissões especiais de estudo. Então, dessas comissões, nós já concluímos uma, da qual eu fui proponente e presidente, e até relator, que era para salas de apoio à mulher trabalhadora, para que elas possam, quando voltam ao trabalho, que elas possam amamentar seus filhos naquele período que a mãe tem de 1 hora de amamentação, ou que ela possa ordenhar o leite lá. E nós propusemos que, terminada a comissão, nós propusemos que os prédios públicos do município tenham essas salas de apoio à mulher trabalhadora. Lógico que naqueles prédios tem um número maior de mulheres em idade fértil. Então, a própria Câmara Municipal não tem uma sala de apoio. Então, se por acaso o anexo ficar pronto, novela do anexo, mas se ele ficar pronto, algumas salas lá estarão liberadas. E nós já temos, inclusive, um projeto de resolução para que tenha uma dessas na Câmara Municipal. Bom, das que estão em andamento, né? Uma delas é para a construção de um núcleo de atenção à pessoa com deficiência, que é o NADEF. Ele já existe, ele é um equipamento da saúde que está dentro do Egídio Pedreschi, que é uma escola, que é um equipamento da educação. Então, esse equipamento da saúde, que é um CER, é um centro de reabilitação, ele está em local inadequado, com uma área inferior à área preconizada, e ele atende pessoas com 2 tipos de deficiência, deficiência intelectual e deficiência auditiva. E, na verdade, quer dizer, ele está cadastrado para atender esses 2 tipos de deficiência, e nós recebemos verbas de custeio para atender pessoas com esses 2 tipos de deficiência. Mas nós precisamos, no município, atender pessoas com deficiência motora, a fila é muito grande. E ocorre esse atendimento lá dentro, mas não de maneira adequada. Então, a ACE é para que nós consigamos construir um novo CER aqui no município de Ribeirão Preto. Já tem verba lá, R$3.750.000 no Ministério da Saúde para a construção do prédio. Nós temos um terreno próximo do atual CER. Nós temos R$1.500.000 para compra de equipamentos e o custeio que aumenta de R$150.000 para R$200.000. Então, quer dizer, de R$140.000 para R$200.000 para todos os meses para a contratação de profissionais. Então, verba federal, tudo isso? Tudo isso pronto para vir e parado. Então, por isso nós abrimos essa Comissão Especial de Estudos. Tem uma outra que a gente já foi aprovada na Câmara, que é para trazer o Butantan para o município de Ribeirão Preto. Então, nós estamos ainda conversando com a diretoria do Butantan, a diretoria do Hemocentro aqui em Ribeirão, porque tem um espaço anexo ao Hemocentro, ali no campus da USP, para trazer o Butantan. E é um instituto extremamente importante para a saúde pública no Brasil. E se nós conseguirmos, não tem outro que não aquele na capital. Então, nós queremos como se fosse uma filial do Butantan aqui no município. Então, é uma outra comissão de estudos. Dentre outras, eu tenho a da fila do SUS, que nós estamos junto com os demais vereadores, para que a população conheça como está a fila do SUS, né? Essa fila é enorme e que para alguns dá a impressão que ela não anda, então publicizar isso. Então, é uma outra comissão especial de estudos. E dentre outras que nós estamos trabalhando, viu, Lázaro? Interessante. Luciano, e eu gostaria de saber o seguinte: fala-se tanto hoje, né, no contexto da discussão do meio ambiente, né, fala-se tanto hoje na coleta seletiva, né, e eu sei que Ribeirão Preto dá passos muito de tartaruga nessa direção, né, quer dizer, passos muito lentos. Enfim, a gente não tem ainda uma política pública forte, definida, abrangente em relação a isso, né. Agora,
aonde a gente está trabalhando, aonde está exercendo a nossa profissão, enfim, a gente tenta resolver aquilo ali, pelo menos, né? Pelo menos no nosso entorno, né? E dentro da Câmara, né? Tem essa preocupação, né? De uma coleta seletiva lá dentro, porque de alguma forma é um local onde transita muita gente, é um local assim da cidade onde, enfim, e é um poder público que está ali presente também, né? Sem dúvida, eu acho que nós temos que dar o exemplo, né? Só retomando a questão das CEs, das Comissões Especiais de Estudos, tem a do Santa Lídia também, que é um problema seríssimo para a cidade. Nós estamos trabalhando nessa Comissão Especial de Estudo também, concluindo já, das UPAs, 3 UPAs paradas no município de Ribeirão Preto também, e teve a CE da UBDS Central, que é aquela que a prefeitura queria fechar a UBDS Central, sim, e nós não queríamos. Então, dentre outras CEs... A prefeitura refluiu naquela aparentemente proposta. Desistiu da ideia. Então, assim, são várias CEs, eu poderia falar outras aqui, foram 10 CEs. No ano passado nós participamos e algumas continuando agora para serem concluídas. Mas voltando à questão da coleta seletiva, eu acho que nós temos que dar o exemplo, não é? Nós estamos lá na Câmara e as pessoas jogam papel, qualquer material reciclável, plástico, metal, junto aos resíduos comuns que vão para aquele aterro de Guatapará. Então a Prefeitura paga caro por isso, é inadequado para o meio ambiente e nós queremos, então, a coleta seletiva na Câmara, é isso que eu estou trabalhando junto aos meus colegas, tem o vereador Maurício da Vila Branco, nós fizemos juntos um projeto de resolução para implantarmos a coleta seletiva na Câmara, para darmos o exemplo para a população. E aí tem a Escola do Parlamento, que é um outro trabalho meu lá dentro, onde a gente pode conversar sobre isso, que vai nos ajudar a divulgar a importância da coleta seletiva e na verdade, trabalhar com a educação ambiental dentro da Câmara também, para que a gente tenha sucesso nesse projeto de dar o exemplo de termos a nossa coleta seletiva. Sem contar que fomenta as cooperativas, né? Nós vamos doar o material para cooperativas de catadores de lixo. Sem dúvida, numa outra oportunidade, vamos falar sobre a Escola do Parlamento, até porque eu trabalho lá na Câmara Distrital em Brasília, na Escola do Legislativo, que é exatamente a Escola do Parlamento de vocês aqui, né? É um movimento hoje já bastante espalhado aí pelos órgãos do Poder Legislativo, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, já existe há muito tempo no Senado, na Câmara Federal, né? E faz um trabalho sensacional. Posso falar isso porque eu trabalho nesse setor lá, né? E, enfim, fiquei muito feliz quando aqui na Câmara também foi aberto a Escola do Parlamento, né? Agora, eu queria já, caminhando lá para os finalmente aí do nosso programa, o Luciano, falar um pouco, né, rapidamente também, sobre aquele projeto que a vereadora Glaucia Berenice aprovou na Câmara, que provocou muita polêmica na época, sobre, me parece, tentando estipular algumas normas aí do trabalho docente na escola, né, na sala de aula, né? Preocupada, como estava a vereadora, com essa questão da pornografia nos livros didáticos ou possivelmente até durante a aula, não sei, né? Enfim, e quando esse projeto foi à votação no plenário, você foi um dos votos contrários, né? Foi derrotado, mas foi um dos votos contrários e argumentou bem em cima do seu voto. Gostaria que você, aproveitando essa oportunidade aqui, esclarecesse um pouco, né, a sua visão a respeito disso aí. Mais uma vez te agradeço, Lázaro. É importante esclarecer, né? Isso foi um tema muito polêmico, então é importante nós esclarecermos a nossa posição. Procurei, Lázaro, ver sobre um foco da saúde pública, né? Então, o que eu aleguei lá? Que nós temos gravidez indesejada entre as adolescentes. Nós conseguimos reduzir isso na cidade graças a esse trabalho, né, de educação sexual nas escolas, né? E tem uma outra questão que é das DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, não só AIDS, mas sífilis, gonorreia, que estão voltando com força. E em pessoas jovens. E esses jovens, onde eles estão reunidos? Nas escolas. Então, isso é importante nós tratarmos da questão biológica, da saúde reprodutiva, da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, entre os jovens. E a escola é um lugar importante para nós trabalharmos. E o professor, ele é um profissional, na grande maioria das vezes, capacitado para exercer esse trabalho. Então, assim, a questão do projeto é que ele tinha no seu caput, assim, que dizia que era um projeto contra a pornografia infantil.
Obviamente, todos somos contra a pornografia infantil, até porque ela é crime. A pornografia infantil é um crime e nós estamos sempre na defesa das crianças e dos adolescentes. O que eu não quis ali era misturar religião com saúde pública. Eu disse que essas coisas não podem se misturar. Então, concordo que nós temos que usar, os professores têm que usar termos adequados, né, para determinadas faixas etárias. Obviamente, termos chulos, né, não serão palavrões, como diziam lá, não serão utilizados. Agora, se for, se ocorrer algum estímulo à pornografia infantil na escola, isso é crime. E isso não cabia a uma legislação municipal, porque corria-se o risco de cercear a liberdade do professor de trabalhar com questões biológicas. E isso é importante, né? Como nós dissemos, o porquê disso. A AIDS tem crescido em jovens, por exemplo, homens que fazem sexo com homens. Então, eles precisam ter este trabalho de educação junto à sua família. A família é importante, mas a escola é um outro meio que a gente tem, porque às vezes a família não deu aquela orientação adequada. Então, a escola está lá para complementar, não que a escola vá substituir a família, porque isso também foi muito discutido lá, que cabia à família, sim, sem dúvida. A família nas diversas formas que a família se apresenta hoje, inclusive, né? Não é só o pai, não mãe e só filhos. Pai e mãe, quantos... Tem várias modalidades. Várias modalidades, né? Então, o filho morando com a avó, casal homossexual... Quantos filhos moram somente com a mãe? E é que aí não tem tempo de trabalhar essas questões. Então, a escola vem para complementar. E aí, de maneira adequada, obviamente, né? Então, em algum lugar falava assim, que o professor ele tinha que discutir antes com os pais para fazer a determinada apresentação. Isso inviabilizaria o trabalho do professor. Já pensou se o professor tiver que discutir tudo com os pais e com as mães? Exatamente, não só de biologia, mas que de qualquer... É uma questão também de autonomia do magistério, autonomia do professor. Isso. Né? E se tiver alguma coisa errada no meio do caminho, sim, pode chamar o conselho de escola para discutir. Perfeito. Os pais estão representados ali, pode chamar os pais, uma reunião de associação de pais e mestres, enfim. E né? isso é importante, né, Lázaro? Porque eu disse, isso tinha que ser regulamentado por lei federal, como já Conselho Nacional de Educação, e Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Base Nacional Curricular Comum, Ministério da Educação, a própria Secretaria Municipal de Educação e o nosso Conselho Municipal de Educação, que inclusive não tinha sido ouvido. Ninguém, então, pelo menos então é isso que eu defendia lá. Não que eu era contra, por esses órgãos. Jamais seria contra a pornografia, ou melhor, seria a favor da pornografia infantil. Não é nada disso. É uma questão de saúde pública. Ô, Luciano, foi muito boa a nossa conversa, né? Ter feito esse panorama geral aí do trabalho da Câmara, né? Não só do seu trabalho, mas de toda a legislatura aí, né? Já que nós tivemos já um ano dessa atual legislatura, eu acho que tem até uma questão de prestação de contas também, né? Para quem está nos acompanhando aqui pela TV Tati, né? Pelos telespectadores, enfim. Só tenho a agradecer a sua presença e contar com você de outras vezes aqui. Lázaro, eu tenho que agradecer de novo e dizer que é um programa muito importante para o município de Ribeirão Preto. Eu espero que tenha vida longa, Lázaro. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Ficamos por aqui, convidando vocês aí para a próxima semana, terça-feira, 9h30 da noite, aqui pela TV Tati, mais um Conexões Ribeirão Preto. Até lá!